A história de Adão e Eva, contada no livro de Gênesis, apresenta um dilema filosófico que perdura até hoje. Se Deus é todo-poderoso e totalmente bom, por que existe o sofrimento no mundo? Mais especificamente, por que um Deus considerado bom teria criado um mundo onde a dor, o sofrimento e as tragédias fazem parte da experiência humana? E por que ele pune gerações de pessoas pelos pecados de um casal de indivíduos, como é o caso de Adão e Eva? Essas questões não são apenas teológicas, mas também filosóficas, pois tocam nos fundamentos de nossa compreensão sobre moralidade, justiça, responsabilidade e o próprio conceito de divindade. A narrativa bíblica afirma que Adão e Eva, os primeiros seres humanos, viveram em um estado de harmonia no Éden, até que desobedeceram a Deus ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como punição, eles foram expulsos do jardim do Éden, e a humanidade herdou o pecado original, que, entre outras coisas, resultaria em sofrimento, morte e separação de Deus. Essa ideia de punição herdada, passada de geração em geração, é um dos pontos mais controversos para muitos pensadores e teólogos. Se Deus é bom, por que ele permite ou até mesmo impõe um sofrimento que não é causado pelas escolhas do indivíduo, mas sim pelas escolhas de seus ancestrais? Esse tipo de questionamento não é novo. O filósofo grego Platão, em sua obra Timeu, apresentou uma concepção de um ser divino responsável pela criação do mundo, o demiurgo. Diferentemente do Deus cristão, o demiurgo de Platão não é perfeito e não cria o mundo ex nihilo, do nada. Ele organiza uma realidade pré-existente que já possui imperfeições. Em muitas filosofias, como a do gnosticismo, o demiurgo é visto como uma figura responsável pela criação do mundo material, mas também por muitas das imperfeições e sofrimentos que esse mundo contém. Nesse contexto, a ideia de um Deus todo-poderoso e bom, mas ao mesmo tempo permissivo em relação ao sofrimento humano, entra em conflito com a natureza do mal e a imperfeição que permeia a experiência humana. Quando abordamos o conceito do demiurgo, nos deparamos com uma visão radicalmente diferente da cristã. O demiurgo de Platão, em essência, é uma força criadora que não é mal, mas que não tem poder absoluto para criar a perfeição. Ele é, de certa forma, uma metáfora para a imperfeição da realidade material. A questão é, se Deus fosse como o demiurgo, ou até mesmo se ele fosse um ser totalmente bom, o sofrimento humano teria um propósito ou uma razão mais profunda para existir? A resposta a essa pergunta varia, mas ela exige uma reflexão sobre o próprio conceito de Deus e como ele interage com a criação. O filósofo Friedrich Nietzsche também questionou a natureza do sofrimento humano e o conceito de um Deus totalmente bom. Em sua obra Além do Bem e do Mal, Nietzsche argumenta que a moralidade cristã, que defende a bondade e a piedade de Deus, muitas vezes serve como uma forma de controle sobre a humanidade, tornando as pessoas submissas ao sofrimento e à dor como uma forma de purificação ou de merecimento. Em vez de ver o sofrimento como uma consequência direta de pecados ou escolhas erradas, Nietzsche sugere que ele pode ser uma forma de nos fazer evoluir e transcender nossa condição humana. O sofrimento para Nietzsche seria, então, uma força que nos impulsiona a ir além da moralidade tradicional imposta por uma visão religiosa. Porém, ao olharmos para a tradição cristã, nos deparamos com outra camada de complexidade. A ideia de que Deus é todo-poderoso e bom, mas que, ao mesmo tempo, permite que a humanidade sofra. Um exemplo disso é a questão do pecado original. A punição pelo pecado de Adão e Eva, que resultou na queda da humanidade, não parece proporcional à gravidade do ato cometido. Como poderia um Deus bondoso punir não só os dois indivíduos que pecaram, mas toda a humanidade que se originaria deles? Em Gênesis 3, 16, 19, Deus fala diretamente a Adão e Eva, anunciando as consequências do pecado. Para Eva, o aumento da dor no parto. Para Adão, o trabalho árduo para conseguir alimento da terra. A humanidade, então, passa a viver em um mundo de sofrimento, onde o mal e a dor se tornam parte de nossa experiência cotidiana. No entanto,
Essa punição parece injusta, pois não é a humanidade que pecou, mas apenas 2 indivíduos. Por que Deus permite que essa pena se estenda por gerações? Em relação à queda do homem, a interpretação cristã tradicional sustenta que o pecado de Adão e Eva introduziu o mal e a morte no mundo. Essa narrativa tem implicações teológicas profundas, uma vez que sugere que toda a humanidade carrega consigo a culpa e a maldição do pecado original, o que resulta em sofrimento, morte e separação de Deus. Porém, em sua carta aos Romanos 5:12, o apóstolo Paulo argumenta que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui surge um dilema filosófico importante. Se Deus é infinitamente bom, por que ele permitiria que toda a humanidade fosse punida por um único pecado cometido por 2 indivíduos, Adão e Eva? Este é um ponto de crítica que muitos filósofos e teólogos levantam. Em contrapartida, a visão budista sobre o sofrimento é bem diferente. O budismo não postula um Deus criador que pune ou recompensa. Em vez disso, ele ensina que o sofrimento, dukkha, é uma característica fundamental da existência humana. No budismo, o sofrimento não vem de um pecado original, mas do apego e da ignorância. Há a crença de que o sofrimento pode ser superado por meio do desapego e da compreensão das 4 nobres verdades, contrasta com a visão cristã de um Deus que pune a humanidade por um pecado cometido por 2 indivíduos no passado. No entanto, os 2 sistemas de crença compartilham uma compreensão do sofrimento como algo inevitável que deve ser enfrentado, embora a explicação para esse sofrimento seja fundamentalmente diferente. Por outro lado, no taoísmo, o sofrimento é visto como parte do fluxo natural do universo, o Tao. Em vez de ser algo a ser erradicado ou punido, o sofrimento no taoísmo é considerado uma expressão do equilíbrio cósmico. O taoísmo não reconhece um ser divino que impõe punições, mas uma força universal que se manifesta tanto no bem quanto no mal. O objetivo do taoísta é alcançar a harmonia com o Tao, aceitando tanto a alegria quanto o sofrimento como partes da mesma totalidade. Esta visão de mundo oferece uma perspectiva mais integrada sobre o sofrimento, sem a necessidade de um ser supremo que o cause ou o permita. Quando analisamos o Antigo Testamento da Bíblia, vemos algumas passagens que parecem mostrar que Deus, ao contrário de ser totalmente justo e imparcial, age de forma parcial em algumas situações. Um exemplo notável é a história de Arão e o bezerro de ouro, encontrada no livro de Êxodo, Êxodo 32. Quando Moisés se ausentou por um período no Monte Sinai, o povo de Israel pediu a Arão que lhes fizesse um ídolo para adorar. Arão cedeu e fez o bezerro de ouro, o que foi considerado um pecado grave contra Deus. No entanto, quando Moisés retorna, é o povo de Israel que é punido, e não Arão, o responsável direto pela criação do ídolo. O próprio Moisés intercede para que Deus não destrua o povo. Mas mesmo assim, os pecadores são punidos com a morte. Esse exemplo é uma evidência de uma forma de justiça que não parece ser totalmente imparcial. Se Deus fosse absolutamente justo, por que não puniu diretamente Arão, o líder responsável pela criação do ídolo? Isso levanta questões sobre a justiça divina e a natureza da punição divina. Outro exemplo de parcialidade é o caso de Davi, conforme relatado no livro de 2 Samuel. Davi cometeu um pecado grave ao adulterar com Batseba e mandar matar seu marido, Urias. No entanto, em vez de ser punido diretamente por Deus, como a lei sugeriria, a punição recai sobre o filho que Davi teve com Batseba. Isso levanta uma questão importante sobre a justiça de Deus. Por que a pena de morte, que seria a punição pela transgressão de Davi, foi transferida para um inocente, seu filho? Esse é um exemplo clássico de como a justiça divina pode parecer arbitrária. E muitas vezes, os seguidores de Deus têm que lidar com uma realidade moral complexa, onde as consequências das ações nem sempre se alinham com o conceito humano de justiça. Essas contradições ou aparentes injustiças dentro das narrativas bíblicas geram um questionamento importante sobre a natureza de Deus e o modo como ele se relaciona com o sofrimento humano.
Se Deus é todo-poderoso e bom, por que Ele permitiria tais injustiças ou parciais intervenções em nome da justiça? O próprio conceito de justiça divina torna-se ambíguo quando vemos como essas passagens parecem contradir a ideia de um Deus imparcial que recompensa e pune de acordo com os méritos ou faltas dos indivíduos. Ao avançarmos na reflexão sobre as questões filosóficas e teológicas levantadas no início, um ponto crucial a ser abordado é a forma como a Bíblia, o texto sagrado, foi escrita e como ela lida com as contradições e paradoxos que surgem ao tentar entender a natureza de Deus e o sofrimento humano. Uma das críticas mais recorrentes em relação à Bíblia é a questão da autoria e da autenticidade dos textos. Muitos estudiosos afirmam que as Escrituras não foram simplesmente inspiradas por Deus, como a doutrina cristã tradicional sustenta, mas que elas foram compostas por seres humanos ao longo de um período extenso e possivelmente refletindo as crenças e interpretações dessas sociedades. Um exemplo clássico de um possível acréscimo humano a um texto bíblico que levanta questões sobre a inspiração divina é a famosa história da mulher adúltera, encontrada no Evangelho de João, João 7, 53, 8, 11. Muitos estudiosos concordam que esse trecho não fazia parte da versão original do Evangelho, sendo adicionado mais tarde. Esse episódio em que Jesus perdoa a mulher apanhada em adultério apresenta uma imagem de misericórdia divina que está em contraste com as exigências de punição rígida que aparecem em outras partes das Escrituras. Sua aparição tardia nos leva a questionar: será que esse trecho, como outros que foram acrescentados ou modificados, reflete realmente a vontade de Deus, ou é o resultado de uma interpretação humana que visa suavizar ou melhorar a imagem de Deus conforme a compreensão e os valores da sociedade ao longo do tempo? O fato de que passagens como essa, que refletem uma visão de Deus mais misericordioso e perdoante, só tenham sido inseridas mais tarde na tradição cristã, pode sugerir que o processo de formação da Bíblia foi mais complexo do que se imagina. De fato, como o filósofo e teólogo Bart Ehrman argumenta em seu livro Misquoting Jesus, 2005, há evidências de que muitas versões de textos bíblicos foram alteradas por copistas ao longo dos séculos, intencionalmente ou não, a fim de reforçar certas doutrinas ou pontos de vista teológicos. Isso levanta uma questão intrigante. Até que ponto a Bíblia reflete a verdadeira natureza de Deus? Ou se reflete de fato as visões e interpretações dos seres humanos sobre Deus? Além disso, a própria diversidade de religiões ao redor do mundo faz com que esse problema da interpretação bíblica se torne ainda mais complicador. Se há tantas diferentes visões sobre Deus, religião e moralidade, pode-se questionar se uma delas realmente possui a verdade absoluta, ou se todas são, de alguma forma, imperfeitas e humanas em sua essência. O filósofo Immanuel Kant, em sua obra Crítica da Razão Pura, argumentou que o ser humano não tem acesso à verdade absoluta sobre o mundo e sobre Deus, sendo sua percepção limitada pelos próprios sentidos e pela razão. Se isso for verdade, pode-se então afirmar que as religiões, sendo construções humanas, são todas falíveis e limitadas, cada uma representando uma tentativa de alcançar algo que, por sua natureza, está além do alcance da mente humana. Diante da grande diversidade religiosa que vemos no mundo, é inevitável levantar questões sobre a veracidade das diferentes doutrinas. O fato de que tantas culturas ao redor do mundo têm sistemas de crenças que abordam o sofrimento de maneiras variadas sugere que o sofrimento humano pode ser um tema universal, mas que as explicações sobre ele são moldadas pelas particularidades culturais e históricas de cada povo. O budismo, por exemplo, é conhecido por sua visão do sofrimento como um ciclo de nascimentos e renascimentos que só pode ser interrompido pela iluminação. De acordo com a filosofia budista, o sofrimento é causado pelo desejo e pelo apego e, portanto, para se libertar do sofrimento, é necessário romper com esses impulsos humanos. Isso contrasta com a visão cristã,
que vê o sofrimento como resultado do pecado original e das escolhas humanas, com a possibilidade de redenção através de Cristo. Enquanto o budismo vê o sofrimento como algo que pode ser superado por meio do autoconhecimento e da prática espiritual, o taoísmo propõe que o sofrimento é uma parte inevitável da vida e que deve ser aceito como parte do fluxo natural do universo. O taoísmo não busca uma explicação para o sofrimento, mas o entendimento de que ele faz parte do equilíbrio natural do Tao. Em outras palavras, o sofrimento, embora indesejável, é uma consequência necessária para que o equilíbrio cósmico seja mantido. Aqui vemos uma abordagem que não busca a erradicação do sofrimento, mas sim a sua aceitação como uma parte do todo. Por outro lado, a perspectiva cristã sobre o sofrimento muitas vezes é entendida através da ideia de que ele é um teste, uma prova de fé, ou até mesmo uma punição por pecadores. A visão cristã tradicional, especialmente na interpretação evangélica, sugere que Deus utiliza o sofrimento para moldar o caráter dos crentes e para aproximá-los mais de sua vontade. Mas essa explicação, embora reconfortante para muitos, levanta questões difíceis, como a relação entre o sofrimento dos inocentes e a bondade divina. Se Deus é realmente bom e amoroso, por que Ele permite que os fiéis sofram, como ocorre com tantas pessoas em situações de calamidade, pobreza ou injustiça? Muitos críticos apontam essas dificuldades como evidências de que a visão cristã sobre o sofrimento pode ser, no mínimo, contraditória. Uma das críticas mais frequentes à ideia de um Deus que é todo-poderoso, bom e justo, se dá pela análise de certas passagens bíblicas que descrevem Deus como ordenando atos de violência e punição extrema. O Antigo Testamento está repleto de episódios em que Deus ordena a destruição de povos inteiros, como os cananeus, Deuteronômio 7:1-2, ou os amalecitas, 1 Samuel 15:3. Esses relatos são frequentemente citados por filósofos e teólogos ateus como evidências de que a Bíblia não pode ser uma fonte confiável para entender a natureza de um Deus perfeito e bom. O filósofo e teólogo John Hick, em sua obra Evil and the God of Love, 1966, propôs que a presença do mal no mundo, assim como a violência divina descrita na Bíblia, pode ser explicada pela ideia de que o ser humano precisa passar por um processo de desenvolvimento espiritual. A vida humana, segundo Hick, é uma espécie de vale de provas, onde o sofrimento e as dificuldades servem como meios para a alma amadurecer e se aproximar de Deus. Porém, essa explicação, embora atraente para alguns, ainda não resolve completamente o problema do sofrimento causado por Deus, especialmente quando consideramos episódios de violência ordenados diretamente por Ele, como os mencionados acima. Outro aspecto da Bíblia que apresenta uma complexidade maior na questão da justiça divina é a maneira como ela retrata a punição pelos pecados de outras pessoas. Quando vemos Deus punindo filhos pelos pecados de seus pais, como no caso de Davi e seu filho, ou ainda no caso de Adão e Eva, surge uma questão moral complexa. A Bíblia, em várias passagens, sugere que os filhos podem ser punidos pelas transgressões de seus pais, o que parece ir contra o princípio de justiça individual, tão importante para a nossa compreensão moderna de moralidade. Em Deuteronômio 24:16, por exemplo, está escrito: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. No entanto, ao longo do Antigo Testamento, vemos que, em várias situações, a punição de Deus recai sobre descendentes, como se fossem culpados pelos pecados de seus ancestrais. Esse paradoxo de um Deus justo, mas que por vezes age de maneira aparentemente arbitrária ou parcial, desafia nossa compreensão de justiça e moralidade. Isso nos leva a questionar: será que a moralidade e justiça de Deus, como estão descritas na Bíblia, são de fato universais ou refletem mais as preocupações e limitações humanas da época? À medida que avançamos nas discussões filosóficas e teológicas sobre a natureza de Deus, o sofrimento e a justiça, fica claro que as respostas a essas questões não são simples
e não podem ser reduzidas a uma visão única e definitiva. A diversidade de interpretações religiosas, filosóficas e teológicas nos mostra que as questões sobre o sofrimento humano, a moralidade divina e o sentido da vida são profundamente complexas. Cada tradição religiosa oferece suas próprias respostas, mas, ao mesmo tempo, cada uma delas levanta novas questões que desafiam nossa compreensão e exigem uma busca contínua por conhecimento e compreensão. O fato de que diferentes religiões oferecem visões contrastantes sobre o sofrimento e a natureza de Deus nos leva a um ponto de reflexão importante. O que isso nos diz sobre a natureza da verdade religiosa? Se há tantas formas de entender o sofrimento, a moralidade e Deus, isso implica que talvez nenhuma dessas interpretações seja a verdade absoluta ou que todas elas carreguem elementos de uma verdade maior. Nesse ponto, é necessário que os indivíduos busquem um entendimento mais profundo e mais pessoal, que vai além das doutrinas tradicionais e da simples aceitação do que nos foi transmitido. Em sua obra A Genealogia da Moral, 1887, Nietzsche já desafiava a moralidade cristã, questionando os conceitos de pecado, culpa e sofrimento impostos pela religião. Para Nietzsche, a moral cristã, com seu foco na culpa e na punição, tinha um efeito corrosivo sobre a saúde e a liberdade humana, porque impunha uma visão de mundo onde o sofrimento era considerado necessário e até mesmo desejado como uma forma de purificação. Para Nietzsche, em vez de aceitar passivamente o sofrimento como uma parte integrante da condição humana, os indivíduos deveriam buscar uma vida mais autêntica e criativa, que transcendesse a moralidade imposta pelas religiões. Ainda assim, a busca por respostas não precisa ser um movimento de rejeição total das crenças religiosas. Em vez disso, ela pode ser um convite para explorar e refletir criticamente sobre as tradições espirituais e teológicas que moldaram nossa compreensão do mundo. Em vez de aceitar cegamente o que nos foi dado, a filosofia e a reflexão teológica nos encorajam a questionar, investigar e procurar uma verdade mais profunda e mais pessoal. Uma das abordagens mais enriquecedoras para lidar com essas questões é buscar o conhecimento de forma crítica, filosófica e pessoal. A filosofia sempre teve a função de questionar as certezas e as crenças dominantes, e sua contribuição para a reflexão sobre o sofrimento, a justiça e a natureza de Deus é imensa. Filósofos como Søren Kierkegaard, em Meditações Filosóficas, 1843, desafiaram a visão de um Deus totalmente acessível e racional, sugerindo que a fé verdadeira surge justamente na ausência de certezas e no enfrentamento das paradoxos e absurdos que existem na vida humana. Para Kierkegaard, a fé não era algo que poderia ser racionalizado ou explicado de maneira simples. Era um compromisso profundo com o desconhecido e o paradoxal. Em um nível mais pessoal, a reflexão crítica nos leva a uma pergunta fundamental. A experiência de sofrimento é realmente necessária para alcançar algum tipo de redenção ou amadurecimento espiritual? As respostas variam de acordo com a tradição religiosa ou filosófica a qual alguém se dedica. Para alguns, o sofrimento é uma oportunidade de crescimento, uma chance de se aproximar de Deus ou de desenvolver virtudes. Para outros, o sofrimento é uma tragédia desnecessária, uma consequência da falha do ser humano em criar um mundo mais justo e compassivo. De qualquer forma, a reflexão crítica sobre essas questões nos coloca diante de um desafio. Aceitar sem questionar uma visão de Deus e do sofrimento, ou buscar um entendimento mais profundo e mais alinhado com a complexidade da nossa experiência humana? A verdade religiosa, ao que parece, não é algo que possa ser encontrado em dogmas ou verdades absolutas, mas sim em um processo contínuo de busca e questionamento. Esse processo não implica necessariamente que todas as religiões ou interpretações sejam igualmente válidas, mas sim que a verdade está em um caminho mais individual e aberto à reflexão crítica. Em relação à criação e ao papel de Deus,
A questão se intensifica quando consideramos a possibilidade de que a Bíblia não tenha sido literalmente inspirada por Deus, mas sim escrita por humanos, como sugerido por estudiosos como Bart Ehrman. O questionamento sobre a autoria humana da Bíblia abre uma nova linha de investigação. Será que Deus realmente guiou a humanidade na escrita das Escrituras? Ou seria a religião um produto das necessidades sociais, políticas e culturais das civilizações antigas? Ehrman, em seu livro The Bible, A Historical and Literary Introduction, 2012, argumenta que a Bíblia é, em grande parte, um produto histórico, repleto de mudanças e interpretações ao longo do tempo. Esse ponto não deve ser confundido com um ataque à fé religiosa, mas com um convite a repensar como as Escrituras foram moldadas pela história humana. Isso nos leva a um questionamento profundo sobre o papel de Deus na história da humanidade. Será que ele interveio diretamente nos eventos históricos e na formação das Escrituras? Ou será que a humanidade, por sua vez, criou uma narrativa de sua experiência religiosa? Este é um ponto controverso, mas também um campo fértil para reflexão. Além disso, o fato de que diversas culturas ao longo da história desenvolveram religiões tão diferentes uma das outras, nos leva a um paradoxo. Se fosse possível identificar facilmente a verdadeira religião ou a verdadeira interpretação sobre o mundo e Deus, por que a humanidade não tem conseguido chegar a uma conclusão consensual? Em contraste com a realidade financeira e material, onde uma nota ou cédula pode ser testada e verificada quanto à sua autenticidade, as religiões parecem eludir essa verificação simples. Isso pode sugerir que a verdadeira natureza de Deus e a moralidade podem ser mais subjetivas do que se imagina. No final, o grande desafio da humanidade é o mesmo desde os tempos antigos: buscar conhecimento e a compreensão. O sofrimento, a moralidade e a natureza de Deus são questões que nos desafiam a ir além da simples aceitação de dogmas e crenças imposta pela tradição. O pensamento filosófico e teológico, com suas críticas e questionamentos, nos instiga a olhar de forma crítica e profunda para a nossa realidade, buscando respostas que sejam mais autênticas e mais alinhadas com nossa experiência humana. A busca pelo entendimento do sofrimento, da justiça divina e da criação não é uma tarefa simples. No entanto, ela nos oferece uma oportunidade única de crescimento espiritual e pessoal, uma oportunidade de transcender as certezas absolutas e de aceitar a complexidade da vida. Ao questionarmos e refletirmos sobre as diferentes visões sobre Deus e o sofrimento, podemos chegar a uma compreensão mais profunda de nossa própria existência e de nosso relacionamento com o divino. Por fim, a busca pelo conhecimento e pela verdade deve ser vista como uma jornada contínua. Cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas e novas compreensões. Nesse caminho, o verdadeiro desejo não é simplesmente aceitar o que nos foi imposto, mas procurar uma compreensão mais ampla e mais profunda da realidade, em todas as suas facetas complexas e paradoxais. Se você se sente desafiado pelas grandes questões da vida e busca expandir sua compreensão sobre o divino, o sofrimento e a verdade, inscreva-se no Diálogo do Infinito. Junte-se a nós nessa jornada de reflexão e descoberta. Ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos explorar juntos o infinito das ideias.